Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente que seu filho está se afastando de você? Pior, você sente que esse afastamento muitas vezes é influenciado pela família do outro lado? Pelo genitor, pela genitora, pelos avós? Deixa eu te revelar, você está sofrendo o que a gente chama de alienação parental. É um mal terrível, afeta psicologicamente a criança e também, é claro, a família, né, de quem está sendo alienado, quem está sendo deixado de lado. Deixa eu te contar uma coisa, espera só um pouquinho. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link aqui embaixo, corre lá para assistir também. Meu nome é Michele Albertini, sou advogada com mais de 20 anos com atuação especializada na área do direito de família. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para você me seguir, se você ainda não me segue lá, mas já te convido, lá eu tenho vídeos diários, bastante conteúdo mesmo, onde eu trago bastante elementos, né, de direito de família, atualizados, modernos, e também eu acho que é um diferencial das minhas redes sociais é que eu acabo não ficando defendendo exclusivamente o homem ou exclusivamente a mulher. Lá nas minhas redes sociais você vai ver eu defendendo as crianças e os adolescentes, que são quem mais precisam da nossa atenção efetivamente. Esses dias eu recebi uma pergunta na minha caixinha, uma pessoa mandou assim, ó, a mãe pode esconder na mochila da criança rastreador com câmera e microfone? E aí entra nesse elemento que eu tô trazendo aqui de provas, né, gente? Isso é muito delicado, porque não pode, a partir do momento que você entra na casa de uma outra pessoa para pegar provas do que acontece lá dentro, porque isso é interceptação de conversa de terceiros, que é crime, não pode. Mas existe a possibilidade dos pais, tanto o pai quanto a mãe, de rastrear essa criança e é até uma obrigação nossa, a gente tem que cuidar dessa criança, saber onde ela está, até em ambiente digital, né, com a Lei FELCA, a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que recentemente lançou, já tem vídeo no canal sobre isso também, vai lá e assista, onde deixa muito claro essa responsabilidade de nós, pais, de controlarmos e protegermos as nossas crianças, inclusive em ambiente virtual. Não existe privacidade infantil. Isso está claro. A gente tem que saber com quem nosso filho conversa, com quem que está se relacionando, quem que curte, quem que comenta, tudo. A gente tem isso e tem ferramentas de controle parental para isso, inclusive. Agora, essa questão que eu recebi na minha caixinha de colocar escondido um rastreador com câmera e microfone, aí já entra numa esfera onde é passível, inclusive, de crime, tá? Porque a partir do momento que você grava uma conversa em que você não é um dos interlocutores, ou seja, não participa daquela conversa, aí é interceptação. Isso é criminoso. Você só pode fazer se você tiver uma autorização judicial, que não é o caso, eu imagino, dessa caso da mochila aí, né? Mas se você tá numa conversa e você grava sem avisar a outra parte, ok. Inclusive, para questão de provas, isso pode. Agora, interceptação não pode, tá? Então, se liga para você não enfiar os pés pelas mãos. Inclusive, se a pessoa pega essa interceptação, esse rastreamento com câmera e tal, e usa no processo, essa prova ela não é considerada como válida. Por isso que o advogado tem que ter muita parcimônia, né? O advogado é o primeiro juiz da causa, ele vai analisar o que faz sentido para aquela ação. Não faz sentido, por exemplo, juntar uma coisa que não vai ser utilizada e ainda assim é passível do nosso cliente responder por crime. Então, não façam isso, gente. Não façam isso porque isso é crime e não vai ser utilizado para nada no processo. Só vai ser um tiro no seu próprio pé, porque daí você vai ter outro problema para ter que se defender de um processo criminal. Já pensou? Eu vou falar aqui alguns erros que você nunca pode cometer, porque isso sim é considerado como alienação parental. Mais comum, infelizmente, falar mal do outro genitor, seja pai ou mãe, tá, gente? Na frente da criança, para a criança ou para terceiros. Tipo, ai, aquela mulher é louca. Se você está falando para sua companheira que a mulher é louca, se referindo à mãe da criança, a criança escuta, se ela está no mesmo ambiente, saiba, isso é alienação parental. Então, tenha muito cuidado em falar mal do pai ou da mãe da criança quando a criança estiver no ambiente, tá? Então, isso é alienação parental. Eu sempre falo aqui que a criança ela é 50% mãe e 50% pai. E falar mal do outro genitor, na verdade, é um tiro no seu próprio pé. Porque a criança, ela subentende, isso é muito assim, psicológico mesmo, de que ela não é 100% aceita por você, porque os 50% da outra parte que você está falando mal, você não reconhece ela. Então é como se ela ficasse incompleta no seu ambiente, para você, dentro da sua casa, na sua relação. Então isso acaba
Pelo contrário, você acha que você vai afastar o genitor, se na verdade você está se afastando da criança. Então, assim, até se puder, é claro que tem que ter muita verdade no que eu vou falar agora, né? Mas faça um elogio verdadeiro, inclusive. Pega alguma característica da criança que seja verdadeira e ressalte elogiando a parte contrária, né? Por exemplo, vou falar aqui um exemplo que me ocorreu. Se a criança tem habilidade com bichinhos, gosta muito de animais, você pode fazer um elogio verdadeiro. Eu gosto de ver o jeito que você trata os animais. É a forma que o seu pai trata os animais, ele gosta muito de animais, é uma pessoa que respeita os animais, você herdou isso dele. Então você está fazendo uma referência da outra parte, que na verdade você odeia, você não gosta, mas você está trazendo, tem que ser verdadeiro, para dentro da sua casa, para sua relação com o seu filho. Então você tem o seu filho, sua filha completo perto de você. Vou dar um exemplo aqui contrário. Por exemplo, vamos imaginar que você tem aí uma filhinha e aí você fala assim: eu acho tão linda as suas mãozinhas, são fininhas, me lembra as mãos delicadas da sua mãe. Então, olha só, ela vai se sentir reconhecida por uma característica física dela em que remete à mãe. E respeito de um elogio de um pai tem um valor tão grande para efeito psicológico mesmo. Essa criança sabe que ela pode contar com quem elogia ela, com quem reconhece que ela é 50% um e 50% outro. Então tem muitas subjetividades nessa situação. Já sempre falo essa dica aqui, eu falo assim, avise o marido novo, companheiro novo, a mulher nova, a companheira nova, que vai rolar uns elogios verdadeiros para outra pessoa aí quando a criança estiver em casa, tá? Porque isso, né, traz conexão, traz o reconhecimento dos outros 50%. Falar mal acaba afastando completamente, tá? Tente falar bem. Eu sei que é difícil, mas fale bem se for possível. Outro ponto, terrível. Tentar fazer a criança escolher com quem ela quer ficar. Você prefere ficar com a mamãe ou com o papai? Se você pudesse escolher morar numa casa só. Gente, não façam isso. A criança não tem que escolher. Eu já falei, ela é 50% um e 50% outro. Aceita, vocês vão ter que dividir essa criança. E não jogue na responsabilidade, nas costinhas de uma criança ou de um adolescente que seja. Isso é muito cruel. Ele não tem que escolher, essa criança não tem que escolher. Ela é dos dois e ponto. Vocês vão ter que se organizar e fazer essa divisão da maneira mais adequada e mais respeitosa possível. Não façam isso. Discutir no WhatsApp achando que está se defendendo, como eu já trouxe, né? Não vai se exaltar, isso só é tiro no próprio pé. Tenha parcimônia, tenha realmente responsabilidade no que você vai responder, porque vai parar lá no processo. Os prints vão parar, então cuidado. Não preciso nem falar aqui, né, que manipular provas, simular prints, dar aquela manipulada, isso é crime, tá, gente? Então nem tente também fazer uma elaboração aí, uma coisa fake. Você vai se dar muito mal e criminalmente também. Pressionar psicólogos ou conselheiros tutelares também não tem nem o que falar, né, gente? São pessoas capacitadas que de longe sacam que você está querendo forçar ali uma situação que não é real. Então não façam isso. Ajam com a verdade, busquem, acima de tudo, o melhor interesse da criança. É a solução melhor que eu posso te dar, o melhor conselho que eu posso te dar, que vai favorecer não só o seu filho, como você e sua família. Gente, nunca, mas nunca faça o seu filho, a sua filha chamar o seu novo companheiro ou sua nova companheira de mãe ou de pai. Tá? É madrasta e padrasto, ou tia e tio, enfim. Invente outro apelido. Não existe dois pais ou duas mães. Não pode. Isso é alienação parental. Você incentivar o seu filho, sua filha, a chamar o seu atual companheiro ou atual companheira de pai ou mãe é alienação parental. Gente, isso é inadmissível. Mãe e pai só tem um, é uma figura única. Mas é um traste, mas sumiu, mas não tá nem aí. O meu novo companheiro agora é o novo pai. Não, não é. Não é. Não pode. Porque esse pai, ele tem o direito dele de ser reconhecido como pai. O que pode proporcionar para o seu filho, sua filha, é um pai socioafetivo, né? Ok, existe essa relação de afetividade, é possível que a família se reconstrua, é possível que seja uma figura de referência, mas o título, ou ficar incentivando a esquecer o pai ou a mãe, isso é alienação parental, tá? Esse pai pode voltar, pode se arrepender, pode surgir das cinzas e você responder por alienação parental. Tô te dando um conselho aqui, não faça esse tipo de estímulo com a criança ou adolescente. É tio, é tia, padrasto, padrasta. Não é pai. Pai e mãe só tem um. Tudo isso que eu citei dá a entender que o conflito
existe, e isso não é legal. O juiz ele vai enxergar isso à distância, então não faça isso. Quem tem razão não grita, quem tem razão pode falar baixo, não precisa se descabelar. Tendo a condução certa para um advogado especializado, tenho certeza que a sua ação vai ser bem interessante, vai ter um final bem feliz. Eu atendi uma vez aqui no meu escritório um cliente que era de outro advogado e veio me procurar quando o processo já estava lá na fase recursal, segunda instância que a gente fala. E esse cliente, coitado, ele ficou mais de 6 meses afastado dos seus filhos por outro advogado. Ele acabou procurando outro advogado, o advogado entrou com a ação. Só que o problema foi esse. Quando o cliente estava afastado, ele estava muito, e com super justificativa, emocionalmente instável. Então, qual que era o problema? Qual foi o erro desse cliente? Ele mandava mensagens para a genitora, só que ele mandava mensagens assim, chorando, completamente descompensado, xingando ela, falando de coisas nada a ver e não falando o que realmente precisava, que era da falha dela em não deixar ele pegar as crianças, conviver com as crianças. Pois bem, o processo em primeira instância sobre outro advogado transcorreu e o juiz acabou entendendo que esse pai, na verdade, ele estava descompensado, que ele não podia ficar com essas crianças, que ele, na verdade, ia fazer mais mal do que bem, com essas crianças. Corta. Ele nos procurou para fazer o recurso e realmente a gente encaminhou o recurso da melhor forma possível, tentando mostrar que, na verdade, não, que ele era vítima de alienação parental e tudo mais. O que eu quero trazer aqui para vocês? Esse processo, ele teve um final feliz, tá, gente? Esse pai conseguiu regulamentar sua convivência e conseguiu ficar perto dos seus filhos. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, que o percalço que essa pessoa passou não precisava ser enfrentado. Se ela tivesse a orientação adequada, se tivesse frieza na hora de responder as mensagens e fazer as cobranças da forma certa. Então, você não precisa passar por isso. Faça de uma forma consciente, procure orientação especializada desde o começo, não vai fazer que nem esse cliente que procurou só na fase recursal, para que o seu caminho seja com menos pedras e menos doloroso. Nessa história, ele teve um final feliz, a gente conseguiu provar que ele sofria alienação parental, conseguiu essa reaproximação, só que ficou um tempo perdido, um tempo que não volta atrás. São datas comemorativas, festinhas de escola, momentos, finais de semana que não tem como voltar. O que eu quero? A moral da história é que eu preciso que você tenha frieza para fazer a atuação, a escolha correta. Procure um bom profissional para te orientar e, na hora de falar com a parte contrária, tenha frieza e tenha clareza para falar exatamente o que precisa, para não ser um tiro no próprio pé. Se você está passando por isso, eu sei que isso dói e dói muito. Não durma no ponto. A dica é essa: quanto mais o tempo passa, pior fica para você. Essa distância, ela vai perpetuando, vai cicatrizando e é pior, porque daí os vínculos precisam ser reconquistados de novo. As crianças acostumam, sofrem, mas acostumam. E isso não é legal. Então haja e haja rápido. Quanto mais rápido você agir, são maiores e melhores as suas chances de resultado. Se esse vídeo te ajudou, então já deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal, toda semana tem vídeo novo, e também compartilha esse vídeo para que possa ajudar algum pai, alguma mãe que esteja passando por esse tipo de sofrimento. Lembrando que a alienação parental pode ser sofrida por outros entes da família também. Então, se você achar que tem alguém que pode se valer dele, já compartilha. E te espero nas minhas redes sociais, vou deixar de novo aqui para que você me siga e tenha dicas fresquinhas e atualizadas relacionadas ao tema do direito de família. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!